Oi, meu nome é Isabela Silva Trodorf, eu sou acadêmica de medicina da Unipar do terceiro ano e eu vim falar um pouquinho sobre meu resumo expandido. O tema dele é prevalência de sintomas relatados na síndrome pós-Covid e presença de comorbidades pré-existentes associada. Posteriormente ao início da pandemia do Covid-19, observou-se uma padronagem de sintomas pós-Covid que, subsequente avaliação, foi denominada de síndrome pós-Covid ou long Covid, ou em português, Covid longa. A OMS estimou que 1 a cada 5 pessoas que contraíram o vírus apresentaram um padrão de sintomas em até 2 meses após a infecção. O termo Covid longa ele foi utilizado pela primeira vez em maio de 2020 pela pesquisadora britânica Elisa Perego para descrever sua própria experiência. Essa síndrome ela é multissistêmica e afeta pacientes recuperados do Covid-19 após 3 semanas e até cerca de 2 meses, causando impactos negativos na vida do paciente. Nosso objetivo no resumo foi identificar em adultos que foram hospitalizados a prevalência de sintomas em quadros de síndrome pós-Covid e comorbidades associadas que contribuem para o aparecimento dessa síndrome. Essa síndrome, ela tem um quadro definido de sintomas como fadiga, dispneia, dor torácica, sintomas neuropsiquiátricos e também pode progredir para complicações decorrentes dela, podendo ser relatado fibrose pulmonar, fenômenos tromboembólicos e bronquiectasia. A população de risco para esse quadro é o sexo feminino, pessoas com histórico de internação hospitalar, idade avançada e com comorbidades associadas. No Hospital Metropolitano em Belo Horizonte, foi feita uma pesquisa por 14 meses com 646 pacientes com confirmação do diagnóstico de COVID. Eram pacientes entre 18 a 91 anos, 53,9% era do sexo feminino e as comorbidades pré-existentes mais comuns que foram vistas foram hipertensão arterial crônica, 34,5%, diabetes, 17,6%, doença renal crônica, 14,2% e câncer, 12,8%. Os principais sintomas dessa síndrome que foi achado nesse estudo, de um total de 23 principais sintomas que ela tem, foram fadiga, 35,6%, tosse persistente, 34%, dispneia, 26,5% e perda do olfato ou paladar, 20,1%, dores de cabeças frequentes, 17,3%, mialgia, 10%, dor no corpo, 9%, olhos vermelhos, 8% e alteração da pressão arterial, 7,4%. Algumas dificuldades mentais também foram citadas, como insônia, ansiedade, vertigem ou tontura, com duração dos sintomas de até 11 meses após a infecção aguda. Um outro estudo, realizado no Hospital de Ankara, atingiu mais os homens, 54,4%, e foi realizado com 1.007 participantes, onde 39% apresentavam pelo menos uma comorbidade, sendo hipertensão arterial 20,3%, diabetes 15,5%, doença arterial coronariana 7% e 47,5% apresentaram sintomas persistentes como fadiga, mialgia e perda de peso. Seguidos por sintomas respiratórios 25,4% e 1/5 dos pacientes queixou-se de dispneia. Dos pacientes, 24,2% sofriam de sintomas persistentes associados a distúrbios neuropsiquiátricos, como déficit de concentração ou memória e insônia. O estudo mostrou que a Covid-19 aguda grave, hospitalização e presença de comorbidade foram fatores independentes para o desenvolvimento de sintomas persistentes. Agora, um outro estudo também que nós analisamos, que foi feito em ajustadas e perda de emprego. A conclusão foi que, dentre as comorbidades, as doenças crônicas como hipertensão e diabetes estão entre as principais e mais prevalentes associadas aos pacientes que apresentaram a síndrome. Com relação a sintomas persistentes, há uma taxa considerável de relatos mesmo após o fim da infecção,
tendo maior destaque na fadiga, mialgia, tosse, perda de peso, dispneia e distúrbios neuropsiquiátricos. Os sintomas de longo prazo frequentemente associados ao Covid-19 são a preocupação emergente da saúde pública, que não é bem compreendida. Por isso, é importante escutar os relatos daqueles que passaram pela síndrome pós-Covid e ficar atento, pois ainda pouco se sabe sobre as consequências a longo prazo. Por fim, devido ao caráter sistemático das manifestações clínicas pós-Covid pelo SARS-CoV-2, é importante abordagens multidisciplinares, incluindo praticamente todas as áreas da medicina, para melhor entendimento e condutas, proporcionando qualidade de vida a esses pacientes. E foi isso.